Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 1 e 2, onde nós lemos: Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. O tema de hoje é um planejamento favorável a Deus. Com toda a certeza, nós não estamos concordando em nada com a atitude que os principais judeus tiveram em relação a Jesus. Nós não podemos concordar também que eles não só o desprezarem, mas também o prenderem e levarem até o governador Pilatos e pedirem a sua crucificação, o que de fato aconteceu. Nós não vamos concordar com isso, mas também nós sabemos que este era o desígnio de Deus, que Jesus, dessa forma, ele pagaria a culpa de todos os nossos pecados. Deus sabia que essas pessoas fariam desta forma. Eles não foram escolhidos para serem maldosos. Eles fizeram por conta própria. Mas Deus já sabia o que iria acontecer. E Jesus, dessa forma, foi injustiçado ao extremo e foi condenado. Mas essa condenação, por horrível que pareça, ela foi a nossa salvação. Porque Deus quis que fosse desta forma, depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, eles colocaram toda a humanidade e toda a criação na destruição, na condenação eterna. Então, o próprio Deus, olhando para a humanidade, não achou ninguém que fosse uma pessoa perfeita aqui no mundo e que nascesse de Adão e Eva para salvar as pessoas da condenação eterna. Então, a proposta veio do próprio Deus, que Deus Filho, e esse é Jesus Cristo, se encarnasse em ser humano e a partir dele fosse pago todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Nós sabemos bem essa história e essa história também nos consola, porque nós somos pecadores e não tem como nós sermos santos e perfeitos. Nós não gostamos dos nossos pecados, é verdade, nós temos até um certo nojo do pecado que nós próprios cometemos. Mas, graças a Deus, que Deus não nos deixa morrer no pecado. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento verdadeiro e do perdão. E isso através de Jesus Cristo, o Salvador. Se por um lado nós vemos um planejamento que era para a destruição de Deus Filho, nós também, por outro lado, nós vamos ver planejamentos até os dias de hoje que ainda se repetem. São de outra forma, é verdade, mas estão sempre centralizados na opinião, na ideia de destruir os cristãos, destruir Deus, destruir a palavra de Deus. É claro que não vão conseguir, porque Deus é maior do que tudo e Ele só vai permitir, quem sabe, uma coisa aqui, outra lá, mas Deus não permite que as portas do inferno tenham um poder sobre a sua Santa Igreja. Só que os planejamentos que nós fazemos como filhos de Deus são planejamentos que precisam ser bons. Não podem ser planejamentos que levam para a maldade. Por isso que, ao planejar alguma coisa, sendo material ou sendo de forma espiritual, nós devemos ter a coragem de convidar Deus. Sim, por que coragem? Porque se nós vamos fazer alguma coisa, que seja aprovado por Deus e dirigido por Deus.
E Deus jamais vai nos ajudar a fazer uma maldade. E esse é um ponto importante que nós temos que refletir, porque nós precisamos planejar. O que vamos fazer hoje, o que vamos fazer amanhã, como vamos fazer essas coisas, vamos fazer desta forma ou daquela? Temos condições de fazer isso que estamos pensando? Não adianta só planejar de forma unilateral, quer dizer, só de um lado. É preciso convidar o Senhor. O planejamento que tem a participação de Deus é um planejamento que tem tudo para dar certo. E nós não precisamos planejar nenhuma maldade, apenas planejar coisas boas e pedir que Deus nos ajude. As maldades vão ficar para os filhos do mundo, aqueles que serão condenados ao inferno porque desobedecem a Deus, ignoram a Deus, abandonam a Deus e tudo o que é sagrado de Deus, eles simplesmente querem sempre jogar no lixo. Por isso, meu irmão e minha irmã, sempre planeja, vai planejando, não tem problema em planejar as coisas para executar melhor. Converse com quem já fez os seus planos que eram parecidos e de repente deu certo, outros deram errado. Se a gente conversa com pessoas que já fizeram aquilo que estamos planejando, nós vamos amadurecer melhor os planos. Mas a bênção de Deus só vai existir se nós o convidamos. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós temos muitos planos e gostaríamos que o Senhor participasse de todos eles, porque nós não sabemos se isso que planejamos vai dar certo ou errado, ou pode até prejudicar outra pessoa. Por isso, venha junto conosco e nos abençoe para termos a melhor ideia e que seja a tua melhor ideia que prevaleça. Ajude-nos para isso e nós prontamente te convidamos a participar da nossa vida e também de todos os nossos planos. Em nome de Jesus. Amém.